programa de hoje está recheado de excelentes propostas no campo da tecnologia e inovação, sem esquecer a história do universo com a qual todos nós crescemos. Aí o Sol é sem dúvida a estrela principal, mas agora, para começar, nada melhor do que recuar umas décadas e recordar as viagens de Gulliver, desta vez sob o olhar clínico da ciência. Certamente conhece as viagens de Gulliver de Jonathan Swift e entre elas a mais famosa, ao reino Lilliput. Os Lilliputianos eram homens em tudo semelhantes a nós, apenas mais pequenos 12 vezes. Provavelmente também sabe que uma fração importante do que comemos é usada para manter a temperatura do corpo. Um aspecto interessante relacionado com a mudança de escala é que quando se reduz o tamanho 12 vezes, o volume e a massa diminuem cerca de 1730 vezes, enquanto que a área diminui apenas cerca de 140 vezes. Ora, os Lilliputianos, pesando 1730 vezes menos que nós, teriam uma superfície de pele apenas 140 vezes menor. Isto é, teriam proporcionalmente 12 vezes mais área de transferência de calor para o exterior do que nós. Isso implicaria que, para manterem a temperatura do corpo, comessem bastante mais, ou seja, passariam grande parte do tempo a comer. E sendo assim, não poderiam executar todas as tarefas idênticas às nossas, tal como são descritas no livro de Swift. Dito de outro modo, não poderiam existir. Aliás, se refletir no assunto, por alguma razão, os ratos, que são animais pequenos de sangue quente, estão sempre a comer. Depois de vermos mais um mito da animação desfeito pela ciência, é a altura de deixarmos brilhar a estrela que nos dá a vida. Saiba de onde vem a potência do Sol, capaz de libertar uma imensidão de energia. Apenas uma pequeníssima fração da energia libertada pelo Sol sustenta desde há milhões de anos a vida na Terra. Ao longo do desenvolvimento da Terra, as plantas especializaram-se em capturar e armazenar a energia solar, que é transferida até ao topo da cadeia alimentar, onde estão os seres humanos. Também é a energia do Sol que está armazenada nos combustíveis fósseis, a base energética das sociedades modernas, ou nas chamadas energias renováveis, como a hídrica, a eólica ou a energia das ondas. O Sol é constituído maioritariamente por hidrogênio. No centro, estima-se que a temperatura consiga atingir mais de 15 milhões de graus Celsius. A esta temperatura elevadíssima é libertada energia quando os núcleos de hidrogênio colidem entre si e conseguem fundir-se em núcleos de hélio, uma reação que dá origem à libertação de muita energia. Chamam-se cristais fotónicos e fazem com que as penas dos pavões e a fibra óptica tenham muito em comum. Veja como no minuto seguinte. Recorda-se do tempo em que se usavam canários para detectarem a presença de gases nas minas? Pois é. Esse tempo já lá vai e agora a tecnologia é muito menos cruel. Desde o final do século XIX que os cristais fotónicos têm vindo a ser estudados na natureza e é graças a eles que as penas dos pavões e as asas de algumas borboletas exibem cores e efeitos tão fascinantes. Estes cristais funcionam como espelhos que refletem algumas cores e são usados pelos cientistas e engenheiros no desenvolvimento de tintas capazes de mudarem de cor e no fabrico de fibras ópticas. À semelhança das fibras ópticas convencionais, também as fibras de cristais fotónicos apresentam dimensões semelhantes às de um fio de cabelo e são feitas de vidro. No entanto, têm ainda um núcleo idêntico à estrutura de uma colmeia, em que cada favo não é mais do que um tubinho que corre ao longo de toda a fibra. Se permitirmos que gases se difundam por o interior desses tubinhos, podemos medir as interações que ocorrem com a luz que a viaja e assim desenvolver sensores de gases. Algumas células do nosso corpo têm atividade elétrica, uma propriedade que não passou despercebida aos especialistas que mais uma vez aproveitaram para pensar a tecnologia em benefício da nossa saúde. A monitorização da atividade elétrica do coração, do cérebro ou dos músculos pode atualmente ser feita de forma simples, efetiva e não dolorosa a partir de biosensores que ficam em contacto com a pele em locais apropriados do corpo. Os eletrocardiogramas avaliam o estado do nosso coração a diferentes níveis. O eletromiograma registra a atividade elétrica gerada pela atividade muscular e é usado no diagnóstico de patologias neuromuscular e problemas de controle motor. A eletroencefalografia mede a atividade elétrica cerebral. É usada no diagnóstico de muitas patologias relacionadas com o cérebro, como a epilepsia, coma, AVC ou doença de Parkinson. A construção de interfaces homem-máquina, em que há um controle direto dos equipamentos sem recurso a teclados ou joysticks, é outra das potencialidades desta tecnologia. Por outro lado, a aplicação na área das ciências cognitivas tem aumentado nos últimos anos e há já quem pense em utilizá-la na avaliação psicológica de candidatos a um emprego.
Como sabemos, as doenças ósseas são um problema preocupante, principalmente com uma população cada vez mais envelhecida. Daí que seja importante avaliar o risco de fratura dos nossos ossos, uma tarefa que está a cargo da engenharia. O conhecimento das propriedades e dos mecanismos de fratura do osso é essencial para compreender a influência da idade e doenças na fragilidade óssea. Trata-se de um problema difícil devido à variabilidade e à complexidade do tecido ósseo. Além disso, é um material vivo, cuja composição e estrutura se altera em função do ambiente mecânico e fisiológico. A previsão dos riscos de fratura do osso é um tópico importante, com grande impacto socioeconómico devido ao progressivo envelhecimento da população. A densidade mineral óssea é considerada como o parâmetro primordial para a previsão dos riscos de fratura relacionados com a idade e com os efeitos de tratamentos médicos. Existe, porém, uma forte evidência que outros fatores contribuem decisivamente para a fragilidade óssea. Neste contexto, a mecânica da fratura surge como um método fundamental para avaliar o risco de fratura do osso. Esta teoria baseia-se na medição da energia necessária à propagação de uma fenda e permite avaliar a influência de diferentes parâmetros na resistência do osso, tais como a idade, doenças ou fármacos. Hoje o Engenharia no Minuto fica por aqui. Na próxima semana renovamos o cartaz, mas mantemos o selo de qualidade numa informação construída a pensar em si. Até lá!